Imagine 185 mil soldados de elite, o exército mais poderoso e cruel do mundo, posicionado para aniquilar uma cidade e massacrar seus habitantes. E na manhã seguinte, todos eles estão mortos, sem uma única espada desembainhada, sem um único grito de guerra. Um exército inteiro simplesmente parou de existir. O que realmente aconteceu naquela noite que desafia a lógica militar e a ciência? Como uma força invencível desapareceu do mapa sem deixar vestígios de batalha? Prepare-se, pois vamos desvendar um dos maiores mistérios militares e espirituais da história. A noite em que Deus lutou sozinho. E o que aconteceu com o rei arrogante que o desafiou? A resposta, que virá no final deste vídeo, é ainda mais chocante e irônica do que você pode imaginar. Estamos no ano 701 a.C. O Império Assírio era a superpotência do mundo antigo, um rolo compressor de brutalidade. Seu líder, o rei Senaqueribe, não era apenas um conquistador, ele era um mestre do terror. Seus feitos eram registrados em relevos de pedra, não apenas para celebrar suas vitórias, mas como propaganda de sua crueldade. Ele empalava inimigos, esfolava prisioneiros vivos e criava pirâmides de crânios humanos na entrada das cidades conquistadas. Sua estratégia era simples: destruir o corpo e quebrar a alma de qualquer um que ousasse resistir. E agora, este império, com 185 mil de seus melhores guerreiros, formava um mar de ferro e ódio ao redor de Jerusalém. Dentro das muralhas, o rei Ezequias observava o cerco se fechar. Mas ele não era um rei passivo. Antes da chegada dos assírios, em um ato de incrível engenhosidade e esforço, ele havia preparado sua cidade. Ordenou a construção do famoso túnel de Ezequias, uma maravilha da engenharia antiga, escavado na rocha sólida por mais de 500 metros para trazer água da fonte de Gion para dentro das muralhas, garantindo o suprimento da cidade e cortando o acesso dos inimigos. Ele reforçou os muros, fabricou armas e fez tudo o que era humanamente possível para se defender. Mas, ao olhar para a vastidão do exército inimigo, até mesmo essas preparações pareciam inúteis. A esperança se esvaía como água entre os dedos. É aqui que a história muda de uma crise militar para um confronto espiritual direto. Senaqueribe sabia que a força de Israel não estava em seus muros, mas sim na sua fé. Então, ele enviou seu mais alto oficial, o Rabsaquer, para travar uma guerra psicológica. Em pé, diante dos muros, o Rabsaquer não gritava em assírio, mas em hebraico, para que cada cidadão, cada soldado na muralha pudesse entender sua mensagem de desmoralização. Ele zombava: "Em que vocês baseiam sua confiança? Vocês confiam no Egito? Aquilo é uma cana quebrada. E não me digam que confiam no Senhor, seu Deus. Acaso algum dos deuses das outras nações pôde salvá-las da minha mão? O que faz vocês pensarem que o seu Deus será diferente?" Essas palavras eram flechas envenenadas, projetadas para atingir o coração da fé de Judá. A cada insulto, a dúvida crescia. A guerra estava sendo travada na mente de cada defensor. Diante dessa afronta, Ezequias não respondeu com arrogância. Ele fez o que um homem quebrado faz. Rasgou suas vestes, cobriu-se de saco, um sinal de luto e humilhação profunda, e foi para o lugar onde a força humana termina e a divina começa: o templo. Ele não levou seus generais ou conselheiros, ele levou consigo as cartas com as blasfêmias de Senaqueribe. Ali, diante do altar sagrado, um rei de uma nação se ajoelhou como uma criança desamparada. Ele abriu as cartas diante de Deus e clamou: "Ó Senhor, inclina os teus ouvidos e olha. Vê as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar a ti, o Deus vivo. É verdade que os reis da Assíria destruíram nações, mas eles eram deuses falsos, de madeira e pedra. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus." Naquele instante, enquanto um rei se humilhava, a resposta do céu foi liberada. Longe dali, o profeta Isaías, o porta-voz de Deus na terra, recebeu uma mensagem direta,
uma promessa irrevogável. Senaqueribe não atiraria uma única flecha contra a cidade. Pelo caminho que veio, humilhado, ele voltaria. A promessa estava feita. A intervenção não viria pelas mãos de homens. A noite caiu sobre Jerusalém. Uma noite pesada, cheia de medo e orações sussurradas. Nos muros, os vigias perscrutavam a escuridão, esperando o ataque final a qualquer momento. Do lado de fora, no acampamento assírio, 185.000 de seus melhores guerreiros dormiam o sono dos arrogantes, confiantes na vitória esmagadora do amanhecer. Eles não sabiam que, para eles, o amanhecer nunca chegaria. Então, no silêncio absoluto e profundo, algo se moveu. Sem som, sem alarde, sem testemunhas. Um ser celestial, descrito como o anjo do Senhor, passou pelo acampamento. Não foi uma batalha, pois não havia o que lutar. Não houve gritos, pois ninguém teve tempo de reagir. Foi uma operação divina, silenciosa, precisa e letal. Uma força invisível que executou um juízo celestial enquanto a cidade sitiada dormia, alheia ao milagre que se desenrolava a poucos metros de seus muros. Quando os primeiros raios de sol tocaram as pedras antigas de Jerusalém, os vigias subiram aos seus postos, esperando o pior. Mas o que viram foi um silêncio aterrorizante. O vasto exército assírio estava completamente imóvel. Nenhuma fumaça subia das fogueiras, nenhuma ordem era gritada. Um silêncio de cemitério. A notícia explodiu pela cidade. Todos correram para as muralhas e testemunharam o impossível. Onde antes havia um mar de ferro e ameaça, agora havia um campo de morte silenciosa. 185.000 corpos. Nenhum único sobrevivente naquele acampamento. Um sentimento de reverência e temor tomou conta de todos. Era inegável. O céu havia lutado por eles. E quanto a Senaqueribe, aquele que se bagloriava do seu poder e zombava de Deus, ele não estava entre os mortos. A promessa dizia que ele voltaria humilhado. Ele fugiu, derrotado e envergonhado, de volta para sua capital, Nínive. E aqui está a resposta chocante que prometemos no início do vídeo. Anos depois, enquanto Senaqueribe adorava no templo do seu deus Nisroque, seus próprios filhos o assassinaram à espada. O rei que desafiou o Deus vivo foi morto diante do seu Deus mudo e impotente. A ironia divina foi o selo final daquela história. Esta história extraordinária, gravada nas páginas da Bíblia e confirmada por registros históricos, não é apenas um relato do passado. Ela é um manual de sobrevivência para as nossas batalhas de hoje. Então, quais lições podemos tirar para a nossa vida? Primeira lição: faça a sua parte, mas confie no impossível. Ezequias não ficou parado esperando um milagre. Ele construiu o túnel, reforçou os muros e preparou seu povo. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas quando sua força chegou ao limite, ele soube para quem entregar a batalha. A nossa fé não é passiva. Trabalhe, planeje, se esforce, mas nunca se esqueça que a vitória final nas batalhas impossíveis pertence a Deus. Segunda lição: o campo de batalha da mente é real. Senaqueribe quase venceu com palavras, não com espadas. Ele usou a dúvida, o medo e o insulto para quebrar o espírito de Jerusalém. Hoje, o inimigo usa as mesmas táticas contra nós. Vozes de ansiedade, setas de comparação nas redes sociais, notícias que geram medo. Precisamos, como Ezequias, pegar essas cartas de ameaça e levá-las a Deus em oração, recusando-nos a deixar que elas definam nossa realidade. Terceira lição: a verdadeira força se revela na humildade. Senaqueribe era o retrato do orgulho. Ezequias, o retrato da humildade desesperada. O poder de Deus se manifestou não através da arrogância do rei assírio, mas através da oração quebrantada do rei de Judá. Quando você admite sua total dependência de Deus, você se posiciona para receber o poder sobrenatural dele. Sua maior força não está em sua autossuficiência, mas sim em sua rendição. Quarta e mais importante lição: o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Imagine o terror daquela última noite em Jerusalém. Cada minuto de silêncio devia parecer uma eternidade, uma prova do abandono de Deus. No entanto,
Naquele exato momento de silêncio, o maior ato de livramento estava acontecendo. Quando você ora e o céu parece silencioso, não presuma que Deus está ausente. Ele pode estar simplesmente agindo de uma forma que não faz barulho, nos bastidores, preparando a sua vitória silenciosa. Confie nesse silêncio, pois é nele que os maiores milagres são realizados. CTA, chamada para a ação. Obrigado por acompanhar esta história poderosa até aqui. Se ela fortaleceu a sua fé, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Deixe seu comentário. Qual batalha silenciosa você está enfrentando hoje que precisa entregar nas mãos de Deus? Seu testemunho nos comentários pode ser a força que outra pessoa precisa para continuar crendo. Inscreva-se no canal e ative o sino. Assim você não perde mais histórias da Bíblia como esta que transformam a nossa visão sobre o poder invisível e infalível de Deus. Lembre-se, Ele nunca parou de lutar. E Ele continua lutando por você.